Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e na aula de hoje eu quero te ensinar razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos falar aqui das razões seno, cosseno e tangente. Vou tentar abordar de uma maneira bem simples, mas que venha te ajudar a compreender o que são as razões trigonométricas e como operar com elas, ok? Então vem comigo e vem aprender isso na aula de hoje. A gente precisa entender primeiro, é claro, o que são os elementos do triângulo retângulo, quais são os elementos do triângulo retângulo, né? O cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, identificar aonde está o ângulo de 90 graus, que é bem fácil, né? Então a gente precisa saber identificar cada uma dessas coisas, ok? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nesse triângulo e já já nós subimos aqui para ver as relações. Olha só, no triângulo retângulo, a gente tem um ângulo que se chama ângulo reto. Ele dá o nome do triângulo, né? Triângulo retângulo. Esse ângulo geralmente é identificado ali por um quadradinho com um pinguinho no meio dele. Ali está o nosso ângulo reto. O ângulo reto não muda, a hipotenusa então nunca vai mudar. A gente sempre vai ter a hipotenusa, que é o lado contrário ao ângulo reto, fica de frente para o ângulo reto. Isso é oposto, fica de frente, ok? Então, o lado oposto ao ângulo reto, o lado que fica de frente ao ângulo reto, se chama hipotenusa. O cateto oposto e o cateto adjacente mudam, eles variam dependendo de qual ângulo que a gente está olhando. Se a gente olhar aqui para o ângulo A, esse ângulo que se forma aqui, quem que é o oposto a ele? É aquele que fica de frente com ele, ó. É esse ângulo aqui de baixo, o Azinho, ok? Ficou bem fácil, né? E o ângulo C, se a gente olhar para o ângulo C, esse ângulo que se forma aqui, quem que é o oposto a ele? É o Czinho, certo? Então aí a gente tem uma variação, depende do ângulo que a gente está olhando, a gente tem daí os catetos opostos e adjacentes. Então, para o ângulo A, o oposto é aquele que está de frente com ele. E o adjacente? O adjacente é aquele que está do lado do ângulo. Mas, professor, tem dois lados que estão adjacentes a esse ângulo. Sim, mas um deles é a nossa hipotenusa, então ela não é cateto. O outro aqui vai ser o cateto adjacente. Compreendeu? Então, um deles é a hipotenusa, sempre vai ser a hipotenusa, o outro é o nosso cateto adjacente. Se a gente olhar aqui para o ângulo C, o oposto dele é o Czinho. E o adjacente a ele? O adjacente a ele é o Azinho aqui, ó, porque esse daqui é a nossa hipotenusa do triângulo. Ficou claro? Eu espero que sim. Então aqui a gente já identificou os lados chamados aí de catetos, opostos e adjacentes, e também a hipotenusa. Subindo aqui, então a gente vai ter as três relações que nós vamos ver na nossa aula de hoje. A relação se chama seno. A primeira relação é seno. E o seno é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, você pega a medida do cateto oposto e monta uma fraçãozinha aí, colocando a hipotenusa embaixo no denominador. Se você quiser, é claro, e se for possível, você faz ali a divisão do cateto oposto pelo valor da hipotenusa. Ficou claro? Eu espero que sim. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo, então, é o cateto adjacente, que está ali do lado do ângulo, sobre a hipotenusa, o valor maior ali do nosso triângulo retângulo. Tangente. A tangente é sempre o cateto oposto sobre o adjacente daquele ângulo que a gente está olhando. Então, o seno, o cosseno e a tangente são daquele ângulo específico que a gente está olhando. Se a gente olhar para o outro ângulo do triângulo retângulo, a gente vai ter seno, cosseno e tangente diferentes, porque os valores vão ser, na maioria das vezes, diferentes. No caso, não vai ser diferente quando foram dois ângulos de 45 graus, né? Que daí vão ser exatamente iguais. Bom, o que a gente tem aqui agora? Vamos determinar o seno do ângulo A, o cosseno do ângulo A, o seno do ângulo C e o cosseno do ângulo C. A tangente a gente deixa ali para depois, ok? Então vamos ver aqui. Nesse triângulo aqui do lado, professor, não tem medida nenhuma. Como que a gente vai fazer? Utiliza a letrinha, gente. Utiliza a parte literal, não tem problema nenhum. Olha só, qual que vai ser o seno do ângulo A? O seno, vamos lembrar, é o oposto sobre a hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto do ângulo A? É o Azinho. Então, vamos colocar aqui, ó, Azinho. Embaixo dele, eu vou colocar o quê? A hipotenusa. Quem que é a hipotenusa do nosso triângulo? É o Bzinho. Lembra que a hipotenusa nunca vai mudar. É sempre o ângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Tranquilo? Fechou aqui. Elaborando agora o cosseno do ângulo A. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos ver aqui. Quem que é o cateto adjacente do ângulo A? É o Czinho aqui, ó.
Porque ele está ao lado do ângulo. O ângulo está aqui, né? O Czinho está ao lado. Professor, desse lado aqui, a gente tem a nossa hipotenusa. Então, aqui nós temos o Czinho, o lado adjacente ao ângulo A. Então, a gente vai colocar aqui o Czinho. E embaixo do Czinho vai a hipotenusa, que também é a letra B, não vai mudar, né? Continua sendo a letra B. Agora, olha só, seno do ângulo C. O ângulo C está aqui embaixo. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem que é o oposto ao C? É o Czinho. Vamos colocar aqui. E a hipotenusa, mais uma vez, é o Bzinho. Não tem como, não vai mudar. Cosseno do ângulo C é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo C é o Azinho aqui. E a hipotenusa do triângulo não muda, é sempre o lado oposto a 90 graus, ok? Então, vai ser Azinho sobre Bzinho. Olha só, professor, só letras? Tudo bem, gente, a gente trabalhou aqui com a parte literal, mas isso daqui te ajuda a compreender algumas coisas. Olha só, a gente sempre vai ter dois ângulos aí que a gente vai trabalhar dentro do triângulo retângulo. A gente não trabalha com o ângulo reto. O ângulo reto é mais um parâmetro para a gente poder mapear o nosso triângulo. Então, a gente não usa o ângulo reto para calcular seno, cosseno e tangente, tá bom? Mas, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem sempre um ângulo A, um ângulo qualquer, e um outro ângulo qualquer, que eu coloquei aqui como ângulo C. E veja bem, ó, qual foi o seno de A? Foi A sobre B. Qual que foi o cosseno de C? Foi A sobre B também. O cosseno de A foi C sobre B. E o seno de C foi C sobre B também. Então, a gente sempre vai ter essas relações ali. Sempre o cosseno de um vai ser o seno do outro, ok? A gente sempre vai ter isso dentro de um triângulo retângulo, o que facilita para você determinar aí os valores, ok? Ficou claro? Eu espero que sim. Vamos trabalhar com números agora para ver se fica mais fácil? Vamos utilizar aqui agora números. Informe o que se pede. Veja que nesse triângulo que eu coloquei aqui, eu não utilizei os ângulos, não dei valores para os ângulos, nem nesse do exemplo aqui, né? Por quê? Porque eu quero que você entenda as relações, o que é o seno, oposto sobre a hipotenusa e tudo mais, tá? Eu quero que você entenda o que é seno, cosseno e tangente. E depois a gente vai aprendendo aí a resolver exercícios e aprofundar mais nisso. O importante é você aprender o básico primeiro, né? Uma coisa de cada vez. Informe o que se pede, então, vamos determinar o seno do ângulo A. Coloquei aqui A aqui em cima, então o ângulo A é esse ângulo que se forma aqui. Oposto ao ângulo A é esse lado que fica aqui embaixo, ó, é o número 5. E o cateto oposto vai sobre a hipotenusa no seno. Então, a hipotenusa é quem? É o nosso 10 aqui, né? Sempre aquele valor que está oposto ao ângulo de 90 graus. Esse daqui sempre vai ser a nossa hipotenusa. Então, é 10, ok? A gente pode deixar na forma de fração, pode simplificar e pode dividir aí também, caso seja a sua vontade. Eu vou simplificar aqui por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. E também, se você quiser, você divide o número de cima pelo de baixo para você ter aí um valor decimal. Nesse caso, a divisão vai dar 0,5. Então, a gente teve aí 0,5 como sendo o seno para esse ângulo A aqui embaixo. Tranquilo? Ficou claro? Eu espero que sim. Cosseno do ângulo A. Vamos ver aí qual que é o cosseno do ângulo A. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é aquele que fica do lado do ângulo. O ângulo A está aqui em cima, o cateto adjacente é esse daqui, ó. Mais uma vez eu digo, não dá para ser esse daqui, porque esse já é a hipotenusa do triângulo. Então, vai ser 8 sobre 10. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente pode simplificar isso daqui, tá? Eu posso dividir aqui os dois números por 2, vai dar 4 sobre 5. E eu posso, é claro, dividir aqui 4 por 5 também. Eu podia já dividir o 8 por 10, não tem problema nenhum, ia dar o mesmo resultado. Vai dar aí 0,8. Vamos ver agora a tangente do ângulo C. Veja que eu não coloquei aqui para calcular o seno e o cosseno do ângulo C, porque a gente só inverteria esses valores, né? O seno do ângulo A seria o cosseno do ângulo C e vice-versa, ok? Então, a gente não vai calcular dessa forma, vou calcular apenas a tangente do ângulo C, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos resolver isso daqui. Cateto oposto ao ângulo C, 8. Então, vai ser 8 sobre o cateto adjacente ao ângulo C, 5. Veja que na tangente a gente não usa o valor da hipotenusa, ok? Então, vamos ver aqui como que vai ficar 8 dividido por
5. O resultado aqui de 8 dividido por 5 vai ser 1,6. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Bom, então a gente teve aí um exercício resolvido utilizando aí as relações trigonométricas desconsiderando ângulos. Agora, para ir para esse exercício aqui, eu tenho que comentar com você sobre uma tabela muito importante que existe. A tabela com todos os valores desde 1 grau até 89 graus, que a gente utiliza aí dentro do triângulo retângulo. Por que não utilizamos 90? Porque é impossível que dentro de um triângulo existam dois ângulos com valor de 90 graus, porque a soma tem que dar 180 e não pode ter um ângulo com medida zero. Esse ângulo não existe. Então, a gente tem do 1 até o 89 graus. Eu vou colocar aí na tela para tentar achar para você e vou colocar aí. E a gente tem também a tabela dos arcos notáveis. Essa tabela dos arcos notáveis ela é muito importante e ela necessita ser decorada. Aquela outra primeira não, porque são muitos valores, é impossível decorar tudo aquilo. Mas os arcos notáveis é muito importante que você decore, porque na maioria das vezes o problema não vai apresentar. Se ele estiver trabalhando com ângulos notáveis, ele não vai apresentar a medida desses ângulos, ele vai querer que você lembre deles. Então, é importante que você decore essa tabelinha, mas eu vou te mostrar aqui como que você vai utilizar ela, ok? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. Calcule x nos triângulos abaixo. Veja que eu dei o valor de um ângulo, eu te dei a medida de um lado e eu quero saber a medida do outro lado que está ali apresentado. Então olha só no primeiro aqui, eu tirei a medida desse lado aqui, 100, e eu quero saber a medida desse lado aqui. Eu te dei o valor de 50 graus para esse ângulo. O que eu vou fazer com isso, professor? Você precisa identificar o que você tem. Olha para o ângulo que foi dado ali para você. Ah, professor, o de 90 graus? Não, nunca o de 90 graus, porque você não vai utilizar ele nesse caso. O de 90 graus só está aqui para você saber que esse lado aqui é a hipotenusa. É só por isso que o ângulo de 90 graus está. Você vai olhar para o outro ângulo que foi dado, que é o de 50 graus. Então, olha só, 50 graus. Eu quero saber o que para eu descobrir essa medida. Qual relação trigonométrica eu posso utilizar? Primeiro a gente tem que identificar. Eu sei o quê? Eu sei o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Lembrando que aqui é a hipotenusa, né? Então aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 50 graus. E eu quero saber o quê, professor? Eu quero saber o cateto oposto ao ângulo de 50 graus. Qual que é a relação que utiliza o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente. Eu preciso calcular, então, a tangente desse ângulo aí de 50 graus. Então, vem comigo. Vamos calcular aqui agora. Eu vou colocar aqui, ó, tangente de 50 graus. A gente faz algumas coisinhas aqui, algumas manipulações, e eu vou te explicar passo a passo cada uma delas para você não se confundir, tá bom? Então, você começa escrevendo aqui tangente de 50 graus. A gente sabe que a tangente é o oposto sobre o adjacente, então eu vou avançar essa parte, tá? Já vou preencher aqui, ó. Oposto sobre o adjacente. O oposto aos 50 graus é x. Eu não sei qual é o valor. O adjacente é 100. Tranquilo? Então, eu tenho aqui x sobre 100. Agora, professor, bom, primeiro eu preciso transformar aqui tangente de 50 graus no valor que eu tenho lá naquela tabelinha para tangente de 50 graus. Nesse tipo de problema aqui, o enunciado nos traria qual que é o valor a ser utilizado para tangente de 50 graus. Eu não coloquei, mas eu vou botar aí na tela para você ver, e é esse valor que a gente vai utilizar, ok? E a tangente de 50 graus é o valor 1,192, e é isso que a gente vai utilizar. No lugar de tangente de 50 graus, eu vou colocar 1,192. Isso daqui é igual a x sobre 100, que é o nosso resultado que a gente tinha aqui. Bom, e agora, professor? Bom, gente, aqui a gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Professor, como que eu vou cruzar aqui, ó? Embaixo do 1,192 não tem nada. Se não tem nada, a gente sabe que é 1, né, gente? Se não tem nada, a gente coloca o número 1 ali, gente. Não tem problema nenhum. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui agora. Deixa eu só apagar esse if aqui, ó. Ele vai me atrapalhar e vai ficar confuso. Se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, o que eu vou fazer? Eu sempre gosto de começar a multiplicação cruzada pela letra, tá? Então, x vezes 1 vai ser x, ou 1x, tanto faz. E 1,192 vezes 100 vai ser 119,2. E aqui está a nossa resposta. Não é mágica, gente, é simples, é só uma multiplicaçãozinha cruzada que a gente precisa fazer ali. É claro que você precisa ter esse valor aqui. Você não vai ter decorado a tangente de 50 graus. Como eu disse, se estiver trabalhando com os ângulos notáveis, com os arcos notáveis, é importante que você saiba eles de cor. Mas se for um ângulo dessa forma, com certeza o problema aí vai te trazer
o resultado aí da tangente de 50 graus para você poder calcular o valor do seu lado, beleza? Então está aqui feito o nosso primeiro exercício, é só isso. O x aqui então vale 119,2 unidades de medida, aqui não sabemos se é metros ou centímetros, né? Então a gente não vai nem colocar ali também. Agora o que a gente tem aqui, ó? Nós temos o ângulo de 30 graus. Lembra que a gente não utiliza o ângulo reto, a gente utiliza o outro ângulo que nos foi dado, beleza? Então, com o ângulo de 30 graus, eu vou calcular o quê? O que eu sei e o que eu não sei? O que eu sei e o que eu quero saber? Eu sei esse 20 aqui, que é oposto ao 30 graus. Veja que ele está de frente para o 30 graus. Então, é o cateto oposto a ele. E eu quero saber o quê? Aonde que está esse x? Aqui, ó, é a hipotenusa. Veja que aqui nós temos a hipotenusa desse triângulo. Então, eu tenho o oposto, cateto oposto, e eu quero saber a hipotenusa. Qual que é a relação que usa? Cateto oposto e hipotenusa. É o seno, gente. Então, a gente precisa calcular aí, ó, seno de 30 graus. Tranquilo? Então, eu vou utilizar aí seno de 30 graus. Vamos calcular esse valorzinho aí. E lá na nossa tabelinha de arcos notáveis, o 30 graus é um deles. Nós temos 30, 45 e 60 lá, né? E o seno de 30 graus é 1 sobre 2, ou meio. E a gente vai utilizar aí esse valor, 1 sobre 2 aí para o seno de 30 graus. Mas antes, vamos preencher aqui na fórmula o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então, o seno de qualquer coisa é o cateto oposto, caso 20, sobre a hipotenusa, que nesse caso é x. Então, a gente tem seno de 30 graus, é 20 sobre x. O seno de 30 graus, eu falei que é 1 sobre 2, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 2. E isso daqui é igual a 20 sobre x. Então, olha só, o seno de 30 graus, eu troquei aí por 1 sobre 2. Vou colocar aqui até em azul, ó, para a gente destacar. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, ou 0,5, ou simplesmente a gente lê meio, né? Então, a gente tem aqui 1 sobre 2 é igual a 20 sobre x. Bom, a gente pode fazer multiplicação cruzada, aqui fica bem fácil, né? Vou começar sempre pela letra. 1 vezes x dá x. 2 vezes 20 dá 40. E aqui a gente tem a nossa resposta, ó. X igual a 40. Nesse caso aqui, então, esse lado mede 40 unidades de medida. Gente, antes da gente finalizar a nossa aula, eu quero te dar uma dica. Professor, como que eu vou decorar aí seno, cosseno e tangente? Como é que eu faço para lembrar disso daí? Como é que eu faço para saber qual é a relação seno, qual é o cosseno e qual é a tangente? Tem uma sigla que nem todo mundo gosta dela, né? Mas é uma sigla que ajuda bastante, me ajudou bastante a memorizar isso daqui. E essa sigla é só, cá, toa. Se você decorar essa sigla, essas três siglas, né? Você decora a relação aqui trigonométrica, essas três relações trigonométricas. Por quê? Por que só, professor? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E K, cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E toa é a tangente. Tangente é o oposto sobre o adjacente. E aí você tem uma dica muito interessante. Mais fácil do que você decorar seno é o oposto sobre adjacente. Você decora só isso. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!